paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos. Quero te convidar, primeiramente, agradecer a Deus pela vossa vida, mas que também você contribui com o nosso canal de forma bem simples, compartilhando e fazendo um comentário, também deixando o seu like e inscrevendo-se em nossos canais. Fazendo isso, você evangeliza conosco através da Escola Bíblica Dominical. Conto com sua participação, conto com a sua ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, nós estamos na terceira lição desse trimestre, terceira não, melhor dizendo, na quarta lição, onde o título desta lição é Missões Transculturais no Novo Testamento. O texto áureo desta nossa lição diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito em João capítulo 3, versículo de número 16. Conforme a lição vai desenvolver, vai mostrar-nos que o motivo principal de Deus fazer missão e nos impulsionar para fazer missão é o amor. E por amor ele deu o seu Filho unigênito para fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer. E o que foi que Jesus fez? Jesus nos resgatou da maldição do pecado e nos deu uma nova oportunidade de ter novamente comunhão com o Pai. Esta lição, queridos ouvintes, tanto alunos da Escola Bíblica Dominical, como aqueles que ainda não são cristãos, você precisa entender uma coisa: a vida do homem sem Deus é uma eterna decepção. E esta decepção ela pode se tornar irreversível se você ou se qualquer pessoa morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. Portanto, queridos, a oportunidade de estar com Jesus é esta. A oportunidade de estar com Cristo é esta. Esta é a oportunidade. A Bíblia nos traz um alerta no livro aos Hebreus, dizendo o seguinte: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, próximo domingo nós estaremos estudando sobre missões transcultural no Novo Testamento. E a nossa verdade prática, ela também traz um ensinamento para nós outros e diz assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único filho um missionário e da igreja a sucessora deste, uma sublime tarefa. Então, queridos, aí está o nosso título da nossa lição, a verdade prática e o texto áureo. Nós estaremos indo à nossa leitura bíblica diária, mas antes queremos também completar para os irmãos. Missão transcultural é algo que Jesus ordenou aos seus discípulos. Mas para fazermos missões
transculturais, nós precisamos estar bem preparados, e esse treinamento para fazer missão transcultural, esse treinamento é aqui em nossa cidade. Biblicamente, Jesus disse aos seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois de revestido de poder, nós poderemos ir além mar. E o interessante, queridos, que que depois da ressurreição, Jesus, ele dá uma severa reprimenda em seus discípulos, em Marcos 16, porque os discípulos eles estavam incrédulos a respeito desta missão que Jesus havia lhes entregado. E o mais interessante é que Jesus disse a ele: ficai em Jerusalém. Mas tinha 2 discípulos descendo para Emaús. Como Jesus tinha dado uma ordem, Jesus foi após eles e fez com que eles voltassem de Emaús e viesse dizer aos demais discípulos que Jesus já tinha ressuscitado. Então, para fazermos missões transculturais, precisamos estar bem preparados, porque Deus quer que nós façamos missões também transcultural. Ok? Nós vamos à nossa leitura bíblica diária. E, mais uma vez, eu te peço, não se esqueça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se nos nossos canais, Evangelizando na Net, Israel Fonseca no YouTube, Rádio Falusb Online no Facebook, e Israel Fonseca no Facebook, e Amantes de Louvores Antigos também no Facebook. Conto com a sua participação, com o seu comentário, com o seu like e com suas orações. Ok? Deus abençoe. Uma vez, vamos lá, nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa leitura diária diz: o Pai enviou o Filho para uma grande missão, baseado em João, capítulo 20, versículo 21, e João 3,16. João 20, 21 diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E em 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, já nessa primeira meditação da segunda-feira, observe que Jesus fala aos seus discípulos, isso é antes da crucificação, antes da ressurreição. Jesus disse ao seu discípulo em João 20, 20: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Melhor dizendo, isso depois da ressurreição. Mas para que Jesus pudesse dizer a eles que estava lhes enviando, Jesus precisava corrigir algumas coisas. E entre as coisas que Jesus precisava corrigir era a incredulidade que ainda permanecia no coração dos discípulos. Por isso que em Marcos, no capítulo 16, no versículos a seguir, Jesus vai dizer a eles que eles estavam incrédulos e de coração endurecido para crer na ressurreição. Moral da história, queridos alunos: ninguém prega o evangelho se não crer na ressurreição. Então, nós pregamos o evangelho porque Deus nos amou e nós precisamos amar as almas
E além de amar as almas, nós precisamos crer na ressurreição. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: o plano de Deus tem dimensão universal e abraça todas as esferas da vida, baseado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 28, que diz: e quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: a clareza da grande comissão no Novo Testamento, baseada em Mateus capítulo 28, versículo de número 19, que diz: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A clareza da grande comissão está em Mateus capítulo 28, versículo 19. E disse-lhe: ide por todo o mundo. Quando Jesus dá esta missão aos discípulos, ele estava dizendo: vocês não podem deixar lugar nenhum. Por mais difícil que seja, vocês têm que ir. Por isso é que Jesus rodeou todas as regiões circunvizinhas de Jerusalém e Israel. Todos aqueles povos que ali estavam, Jesus evangelizou. Então, hoje nós temos uma ferramenta muito poderosa, graças ao nosso bom Deus, que abriu-nos esta porta, e da porta que eu estou falando é da internet. Nós cristãos precisamos ter clareza que esta ferramenta chamada internet é de grande utilidade para fazermos missões transculturais também. Vídeos nossos que chegam na África, vídeos nossos que chegam em outros continentes, e irmãos de outros continentes que ouvindo este vídeo e sabe até falar outros idiomas, podem traduzir e repassar, fazer com que o Evangelho chegue ainda mais além. Mas o que nós devemos nos conscientizar é que a grande comissão a qual Deus nos outorgou é estar diante de nós, e as ferramentas também estão diante de nós. A internet é uma janela grande que nos abriu o Senhor para nós alcançarmos muitos povos. Deus abençoe aqueles que estão usando a internet de forma correta e fazendo esse trabalho de evangelismo. Por isso que, mais uma vez, eu te peço, não se esqueça de compartilhar. Compartilhe o vídeo e nos ajude evangelizando. Vamos prosseguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária é a obra missionária do Senhor Jesus Cristo, baseada em Isaías, capítulo de número 61, versículo de número 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Observe que a pregação do Evangelho não é como alguns que estão aí querendo nos dizer como é que pregamos o Evangelho. Pessoas que nem intimidade têm com a palavra de Deus querem ensinar os cristãos a pregar o Evangelho. E esses dizem, quando nós pregamos isso que está recomendado aqui, olhe quantas coisas estão recomendadas. Proclamar liberdades aos cativos,
abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. Então eu preciso falar disso tudo. Como pregador do Evangelho, eu preciso falar do amor e da vingança de Deus que virá por aqueles que não se arrependem e por aqueles que não querem aceitar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, eu prego a liberdade aos cativos, prego a abertura de prisão, prego o ano aceitável, mas também prego a vingança do nosso Deus. Então, você que ainda não aceitou a Cristo e fica a criticar o Evangelho, prepare-se, porque o mesmo Deus, que é um Deus de amor, ele também pede conta àqueles que perseguem os seus escolhidos. Então, deixe de ser perseguidor e passe a ser perseguido por amor de Cristo. Ok? Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: a verdadeira liberdade está em conhecer o Senhor Jesus, baseado em 1 João 8, 32 e 36, que diz: 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Queridos, entendam uma coisa, tanto os alunos da Escola Bíblica Dominical, como também aqueles que, porventura, cheguem até aqui neste vídeo. Este vídeo chegou até você. Você tem passado dias difíceis e sente uma opressão muito forte. A liberdade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele pode proclamar a sua liberdade. E para tanto você deve aceitá-lo. Alunos da Escola Bíblica Dominical, você é este proclamador da liberdade. E esta lição do próximo domingo vai estar lhe incentivando a fazer isso. E como é uma lição de ensinamento para evangelismo transculturais, não diga que você não pode chegar a outras nações, que Deus já lhe deu as ferramentas. E aqui está a ferramenta. A internet é uma ferramenta para tal missão ser executada. Execute essa missão e Deus te dará força e sabedoria. Vamos seguir? No sábado, a nossa meditação diária diz: o muro, melhor dizendo, repetindo, o muro da separação entre judeus e gentios foi derrubado por meio de Jesus Cristo. Aqui está. Nós, como cristãos, entenda uma coisa: nós, como cristãos, precisamos compreender a cegueira de Israel no presente momento. Mas esta cegueira não me faz me tornar inimigo deles, porque Jesus, ele derrubou o muro da separação. Muito embora os judeus ainda não compreendam isso, mas nós, cristãos, compreendemos isso perfeitamente. E por compreender isto perfeitamente, como cristão, eu preciso sentir a dor deles, aquilo que eles estão passando agora, esta aflição que eles estão passando agora. Esta aflição que eles estão passando agora é porque eles não reconheceram que esse Jesus que nós pregamos derrubou o muro da separação para dar a eles aquilo que eles tanto almejam. E o que é que os judeus tanto almejam agora? A paz. E Jesus diz no Evangelho de São João, em 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Então, Jesus tem paz para dar, não somente a eles, os judeus, mas para você também que ainda é gentil, não conhece o Evangelho e não aceitou a Cristo.
Para nós que já aceitamos, nós recebemos esta paz. É uma paz que nos dá tranquilidade em meio à guerra. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E mais uma vez eu te peço, não esqueça, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.